Bíblias, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Amém? Ezequiel 37, que tem como título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos acharam? Digo amém. Amém. Louvado seja Deus. Vou estar lendo para que possamos tomar tempo. Que diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Senhor Deus e bendito e soberano Pai, eu te exalto porque tu és Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Deus, aqui foi lida a tua palavra, Senhor, mas poderei ministrar a tua palavra somente por intermédio do teu Espírito Santo. O que importa, Pai, que nesse momento que eu desça, que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Deus, toma a frente e nos usa para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Podeis tomar seus assentos e dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Que Deus é digno de honra, digno de glória e digno de todo louvor. Deus está nesse lugar, amém? Muitos já recebi do Senhor neste lugar, amém? Quem precisa de milagre aqui da parte de Deus? Quem precisa de milagre da parte de Deus? Nessa noite, Deus vai fazer milagre na sua vida, e o nome do Senhor vai ser mais uma vez glorificado em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, desde o momento em que eu recebi esse convite para estar aqui pregando nessa noite a palavra do Senhor mais uma vez, bateu uma preocupação muito grande em meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu glorifico a Deus, que Deus, Ele sempre nos dará certamente a palavra a qual Ele quer falar conosco. E nessa noite não foi diferente. Estava eu meditando sobre este capítulo de Ezequiel 37, e o Senhor me deu aqui uma palavra tão linda, que nessa noite eu quero estar assim, passando para a igreja o que Deus Ele falou comigo. Estava eu meditando nessa mensagem, irmãos, e diz a palavra do Senhor que Deus ali levanta o profeta Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus ali dá uma visão a Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel consegue nesta visão contemplar um vale, e a Bíblia diz que neste vale ele contemplava e via um vale de ossos secos, muitos ossos. E a Bíblia diz, querido, que ele, ao momento que teve esta visão, ele ficou pasmo, parado e observando, e diz a palavra do Senhor que chega o Espírito Santo de Deus e fala com Ezequiel: Ezequiel, poderão porventura reviver esses ossos? E a Bíblia diz, querido, que Ezequiel ali, meio atônico, ele fala assim com o Senhor: Senhor Jeová, tu o sabes. Louvado seja Deus. Irmãos, a sabedoria de Ezequiel no momento foi de entregar nas mãos do Senhor o controle de tudo. No momento em que Ezequiel fala assim: Senhor Jeová, tu o sabes, Ezequiel estava querendo dizer: Deus, tu tens o controle de tudo em tuas mãos. Operando o Senhor, quem poderá impedir? Deus, se tu quiseres, tu faz milagre acontecer. Ainda que esteja morto, ainda que esteja seco, tu tens o poder de fazer tornar vida nesses ossos, porque em tuas mãos está todo o poder. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Ou seja, Ezequiel estava falando
Senhor Jeová, tu sabes. O mesmo que Ezequiel está respondendo: Deus, se tu quiseres, tu pode fazer. Louvado seja Deus. E Ezequiel, querido, no momento em que ele fala isso, Deus ele coloca nas mãos do Ezequiel uma responsabilidade. Sabe o que Deus fala para Ezequiel? Diz assim, ó, versículo 3: Ele disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Versículo 4: Então me disse: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deus fala ali para Ezequiel: olha, Ezequiel, abre a tua boca e profetiza, porque através das palavras que saírem da tua boca, eu vou fazer milagre acontecer. Sabe o que Deus falou comigo e para ti nessa noite, irmão? Ainda que a situação aos nossos olhos parece estar difícil, Deus nessa noite te diz: profetiza e um milagre vai acontecer. Abre a tua boca, profetiza, porque um milagre vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? É difícil quando as circunstâncias parecem não estar favoráveis, a gente acreditar que o milagre pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é fiel. Quando nós acreditamos no poder de Deus, quando nós acreditamos que Deus ele pode fazer milagres acontecer, nós profetizamos, ainda que a situação parece não ser favorável. Amém, igreja? Quem acredita no poder de Deus, ele pode ver ali tudo indo água abaixo, mas ainda assim ele profetiza, ele está sempre acreditando. O meu filho pode não prestar, meu marido pode não estar bem, mas eu acredito, eu profetizo. Deus, tu pode fazer. Deus, em tuas mãos está poder. Igreja, não deixe de profetizar, acredite, porque Deus pode tornar vida aonde não existe vida. Deus, ele é fiel. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza a esses ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua vida? Como está a situação em que você está vivendo? Talvez nessa noite você possa me dizer: pregador, a minha situação está assim como a visão de Ezequiel. Estou vivendo num vale que está cheio de ossos secos. Eu olho e parece não ter vida. Mas Deus nessa noite te diz assim: profetiza a esses ossos secos. Profetiza nessa situação. Profetiza nesse problema. E tu verás o agir de Deus. Tu verás as mãos de Deus operando ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, em meio à situação caótica, nós só não podemos deixar de fazer uma coisa: é de acreditar no poder de Deus. Amém? É deixar de acreditar no agir de Deus. Talvez se fôssemos uns de nós, ao enxergarmos aquele vale de ossos secos, a primeira resposta que saía da nossa boca é dizer: Senhor, está impossível acontecer milagre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Talvez nós diríamos: Senhor, é impossível acontecer alguma coisa nessa situação, porque eu olho em minha volta e cada coisa que eu enxergo é somente a visão de um vale de ossos secos. Irmão, consegue você imaginar essa situação? Imagine você nessa noite, em Deus te levantando e te colocando no meio de um vale cheio de ossos secos. Imaginamos um cemitério. Deus fala assim para você: meu filho, minha filha, vai lá dentro daquele cemitério, porque eu quero fazer milagre acontecer. Vale de ossos secos, cemitério. E diz a Bíblia que, estando ali Ezequiel dentro daquele vale, Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, tu acredita que porventura poderão reviver esses ossos? Se coloca hoje, meu irmão,
na posição que estava Ezequiel, o que você responderia para Deus? O que você diria para Deus? Se Deus te perguntasse hoje, meu filho, minha filha, você acredita que eu posso mudar essa situação? Você acredita que eu posso fazer milagre acontecer nessa situação em que você está dizendo? Será que a resposta da sua boca seria essa? Senhor Jeová, tu sabes. É o mesmo que dizer, Senhor, se tu quiser, pode acontecer. Ou será que se Deus te perguntar, você vai dizer, Senhor, é difícil, meu marido bebe todo dia. Senhor, é difícil, meu filho é viciado, ele fuma todo dia. Senhor, é difícil, as portas estão fechadas. Será que você responderia com dúvida para Deus? Mas Deus nessa noite te diz, meu irmão, minha irmã, profetiza esses ossos, profetiza nessa situação, que milagre vai acontecer. Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Se você acredita nessa palavra, glorifica o nome do Senhor, que Deus pode mudar essa situação. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Quem acredita nessa palavra? Quem toma posse dessa palavra, fala assim, Senhor Jeová, eu creio que tu podes mudar essa situação. Irmão, se você acreditar, Deus vai fazer milagre acontecer na sua vida, porque milagre só acontece na vida de quem acredita. Milagre só acontece na vida de quem tem fé, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não existem. Ou seja, quando nós temos fé, ainda que não aconteça, nós acreditamos. Ainda que não vemos, nós acreditamos, porque nós temos fé. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz que nós andamos não por vista, mas por fé. Aquele que tem fé não desiste. Aquele que tem fé, mesmo vendo o vale, mesmo vendo uma situação difícil, ele continua acreditando. Deus pode fazer milagres acontecer na minha vida. Se você acredita nessa palavra, glorifica a Deus, igreja. Glorifica o nome do Senhor, que Deus pode fazer milagres acontecer na tua vida. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca deixe de acreditar do poder de Deus. Que Deus ele faz por mim e por você aquilo que nós nem imaginamos, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clamas a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, oculta e firme que tu não sabes. Deus nos responde muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, muito além dos nossos olhos. Deus faz o milagre acontecer. Mas depende da forma em que nós olhamos a situação. Amém, igreja? Depende da forma em que nós olhamos a situação. Que tem pessoas, irmãos, que o problema é desse tamanho, mas ele enxerga um problema desse tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que tem fé, irmãos, aquele que acredita em Deus, por maior que seja o seu problema, ele jamais se deixa bater, ele jamais se deixa desanimar, porque ele sabe que ainda que o seu problema é grande, Deus é maior, o Deus é maior do que todos os problemas. Irmão, coloque os seus problemas nas mãos do Senhor e não deixe de crer, ainda que o seu problema seja grande, diga para o seu problema: o meu Deus é maior do que todos os meus problemas. Aleluia! Eu creio em Deus. Enxergue essa situação menor do que o poder de Deus.
Amém, igreja? Porque a Bíblia diz, irmãos, que havia certo homem por nome de Eliseu. E Eliseu, ele tinha um rapaz que andava junto com ele por nome de Geazi. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, querido, que esse jovem correu até Eliseu e falou: olha, Eliseu, está vindo aí um grande exército para nos matar. E a Bíblia diz, querido, que Deus fala através de Eliseu para este homem: eu vejo em nossa volta carros e carruagem de fogo. E a Bíblia diz, querido, que Geazi não conseguia contemplar esta visão. E a Bíblia diz que Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E ele conseguiu contemplar, irmãos. Sabe o que eu aprendo com essa mensagem? É que tem situação da nossa vida que nós conseguimos enxergar mais o problema do que o poder de Deus. Nós conseguimos enxergar mais o problema do que o agir de Deus. E quando nós enxergarmos ao contrário, nós veremos que Deus é maior do que todos os problemas. E que operando Deus, quem poderá impedir? Ninguém, irmãos. Ninguém pode impedir quando Deus quer agir na minha e na sua vida. Operando Deus, quem impedirá? Amém, irmãos? E a Bíblia diz, querido, que Deus fala assim para Ezequiel: e diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Se nós formos observarmos a fundo esta palavra, Deus ali no momento que estava falando com Ezequiel, ele falava a respeito do povo de Israel, a nação de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, que estava numa situação caótica. O povo tinha entrado numa decadência espiritual, de uma forma que se encontrava dessa forma aqui relatada na palavra de Deus. Mais abaixo, se você for observar, Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, assim está o meu povo de Israel, como vale de ossos secos. Mas eu vou colocar sobre eles o meu espírito e vivereis. Ou seja, o que nós aprendemos com isso: não existe vida sem o Espírito de Deus. Amém, igreja? Não existe vida sem o Espírito de Deus. Somente através do Espírito nós encontramos vida em Cristo Jesus. E Deus, ele é fiel e faz milagres acontecer. E a Bíblia diz que Ezequiel ali contempla aqueles ossos secos todos de pé, ajuntou osso a seu osso. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez o poder de Deus foi glorificado. Louvado seja Deus. Irmãos, as horas já se avançam e eu quero estar aqui também contando um testemunho para a edificação da igreja. Amém, igreja? Eu coloquei um propósito no meu coração, que aonde eu estivesse se ministrando a palavra do Senhor, eu ia estar sim contando parte do que Deus ele fez na minha vida. Ali está minha mãe, louvado seja o nome do Senhor, alguns dos meus familiares que contemplaram o momento que eu passei, amém, louvado seja o nome do Senhor, e viram juntamente comigo o poder de Deus em minha vida. Louvado seja Deus. Há uns 6 anos atrás, eu estava ali afastado, ou seja, desviado da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há uns 6 a 7 anos atrás. Aí então, eu não queria saber de Deus. As pessoas pregavam para mim, mas eu entrava no ouvido e saía do outro. Eu não dava crédito à voz de Deus. Até que um certo dia, irmãos, uma pessoa, num domingo à tarde, ele chegou perto de mim, o pastor José Adilson, e falou assim para mim: irmão, Deus manda eu te perguntar, até quando você vai ficar dessa forma? E eu, não querendo saber de Deus, com ar de deboche, eu olhei para aquele homem de Deus e falei:
até quando Deus quiser. Não sabia eu que eu estava ali profetizando já mudança na minha vida, porque eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, até quando Deus quiser. Mas Deus já tinha ali, irmãos, já traçado o meu caminho. E creio que Deus já sabia que ali já era o tempo de eu me achegar a Ele. E aí então se passaram-se 7 dias. E um certo dia pela manhã, eu acordo com uma dor muito grande no meu dedo. E eu falo com a minha mãe, que ali está. Eu falo assim, mãe, eu estou sentindo uma dor muito grande no meu pé. E eu, de forma que eu já não consigo nem colocar meu pé no chão. Levanta a mão aí, mãe. Levanta a mão. Minha mãe, mulher de Deus, orou muito por mim. Eu louvo ao Senhor pela vida da minha mãe, que não desistiu de mim, que insistiu, persistiu, para que o Senhor viesse assim fazer um milagre na minha vida. E passava-se ali já algumas horas. Eu falava com a minha mãe, mãe, está doendo muito. Eu não conseguia já nem andar. E a minha mãe falava, filho, do jeito que você dorme, você deve ter batido o teu pé aí na cama e deve ter machucado o teu pé. E quando deu por volta de meio-dia, irmãos, eu já não conseguia mais colocar meu pé no chão, porque doía muito. E ali minha mãe começou a ir comigo para os hospitais. Fomos para o PAN de São João de Meriti, e quando chegamos lá a primeira vez, o médico me aplicou uma injeção e me mandou para casa. E falou que ali ia melhorar, através daquela injeção, eu ia ficar bom. E vim para casa. Chegou em casa, eu já não conseguia mais nem andar direito. E eu chorava de dor e falava, mãe, está doendo muito. E minha mãe de novo me levava para o hospital. Quando chegava no hospital, eles me aplicavam mais uma injeção e me mandavam para casa. E foi chegando a noite, quando chegou a noite, eu já não conseguia mais dormir, de tanta dor que eu sentia. E ali, pela madrugada, minha mãe se levanta e me leva para o Duque de Caxias. E quando chega lá no hospital, o médico me aplica mais uma injeção e engessa minha perna. Coloca ali um gesso e ali me manda para casa. E se passa, irmão, 5 dias e aquela dor só se agravava mais. Cada dia que passava doía mais, a ponto que eu já não conseguia mais dormir, eu já não conseguia mais ter sossego para descansar. A minha vida era chorar dia e noite, a ponto dos vizinhos ouvirem e ir lá fazer oração por mim. Mas não sabia eu que era Deus me apertando para que eu viesse a reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. E ali, quando minha mãe me traz para casa, eu já não conseguia mais ali dormir. A minha mãe então decide em me levar no hospital, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Um hospital por nome de Souza Aguiar. E quando chega lá no hospital médico, ele me pergunta, jovem, o que aconteceu? Você quebrou a sua perna? E eu dizia para ele, não quebrei. Ele perguntava, então por que você engessou a sua perna? E eu falava, eu não sei, eu fui no hospital e nesse hospital eles engessaram a minha perna. E ele falou para mim, então nós vamos ter que tirar esse gesso para nós ver o que está acontecendo. E quando eles ali cerraram aquele gesso, quando eles abriram aquele gesso, a minha perna já estava se derretendo dentro do gesso, porque tinha criado ali uma bolha de sangue, e aquela sangue tinha entrado em fase de decomposição dentro daquele gesso, e tinha ali derretido a minha perna como se fosse água, quando ele abriu aquele gesso, levantava aquele mau cheiro. Minha mãe, ao ver aquela situação, junto com a minha irmã, não aguentaram, elas começaram a chorar juntamente comigo, e eu dizia, mãe, me tira daqui porque está doendo muito. E o médico ali, me confortando, ele falou, jovem, tem um problema aí muito grande acontecendo com você. E eu falava, doutor, o que é? E ele falava, olha, você está aí com a sua perna com uma inflamação, que é do osso para fora. E não vai adiantar nós aplicarmos anestesia, porque a anestesia não vai pegar.
E nós vamos ter que fazer uma limpeza, porque tirar toda essa inflamação. E ali eu tentei me levantar daquela maca para sair daquela sala, e um médico me segurou na minha mão, um em cada braço, 2 seguraram as minhas pernas, um sentou na minha barriga e pegava o bisturi e limpava. Espirrava sangue na parede dos hospitais, a ponto das pessoas do 6º andar ouvirem os meus gritos, e eu falava: mãe, me tira daqui, porque está doendo muito e eu vou morrer, eu não vou aguentar de dor. E minha mãe só fazia chorar, porque ela não podia fazer nada. E eu falava: me tira daqui, e eu não conseguia. Irmão, era uma dor terrível, que eu pedia para morrer e não conseguia. Eu pedia para desmaiar, para mim não sentir dor, e eu não conseguia. A ponto de ainda hoje, quando eu lembro dessa situação, até hoje eu sinto arrepios no meu corpo, porque só eu sei o que eu passei. E o médico ali fazendo aquela limpeza, e eu gritava muito e pedia: mãe, me tira daqui, mãe, me tira daqui. E ela não podia fazer nada. E eu fiquei ali internado naquele hospital durante 1 mês e 15 dias. Quando chegou ali aproximadamente 1 mês, o médico chega para mim e me diz assim: jovem, nós já te aplicamos vários tipos de injeção, já te demos muito antibiótico, e cada dia que passa a tua situação piora, em vez de melhorar, piora, não está dando jeito. E ali, sempre que minha mãe ia me visitar, ela falava assim para mim: filho, eu tenho uma solução para o seu problema. E eu perguntava: mãe, qual é? Ela falava: aceita Jesus, porque só Ele pode te tirar dessa situação. E eu falava para minha mãe: mãe, a senhora está vendo o que eu estou passando, ainda vem me falar de Jesus? Meu coração ainda estava duro para reconhecer ao Senhor. E se passaram nesse período, o médico chega perante mim e fala: jovem, nós já te aplicamos várias injeções, te demos vários antibióticos, e a tua situação não muda. Nós vamos te aplicar mais uma injeção, e se não der jeito, nós vamos ter que amputar a sua perna. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele me falou isso, irmãos, eu caí em prantos, comecei a chorar e falava assim com Deus: Deus, se amputarem a minha perna, eu não vou aguentar, eu vou cair em depressão e arriscado até eu morrer. Eu não me imaginava sem as minhas pernas, irmãos. Eu ia entrar em depressão e falava com Deus: Deus, não permite isso acontecer comigo. Aí então minha mãe entra por aquela quarto de hospital, e eu falo: mãe, os médicos me falaram que vão amputar a minha perna. E minha mãe falou assim: filho, eles já me falaram isso lá na recepção, mas eu tenho mais uma palavra de Deus para você. E eu falava: mãe, qual é? E ela falava: aceita Jesus, porque só Ele pode te tirar dessa situação. E eu ainda chorando, olhei para minha mãe e falei: mãe, a senhora está me dizendo que Jesus tem o poder de me tirar dessa situação. Eu quero aceitar Jesus hoje, e eu quero ver o que Jesus pode fazer por mim. Irmãos, durante 1 mês e 14 dias que eu não conseguia dormir, era dia e noite chorando de dor. Quem me olhava não me conhecia. Eu fiquei tão magro, irmão, que a minha própria mãe, quando me olhava, ela chorava. Só quando me via, ela já chorava. Eu tinha ficado muito magro. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu tenho 87 quilos. Naquela época eu pesava uns 45 a 50 quilos. Eu tinha emagrecido muito. E ali eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Depois que minha mãe fez a oração, eu não vi mais nada. Eu adormeci num sono tão profundo, pastor Ronaldo, que quando eu acordei, já tinha passado 3 dias. E quando eu acordei apalpando a minha perna para ver se estava ainda no lugar. Porque eu dormi pensando
naquilo que o médico me falou. E aqui está até hoje para a glória de Deus. Aleluia! Porque Deus, Ele é fiel. Glória! E quando eu acordei, o médico falou assim: jovem, eu não sei o que aconteceu, mas desde o último dia que tua mãe esteve aqui, você dormiu